Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, hoje a nossa aula de número 42, objeto de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiro, resultado da divisão, razão e operador. Detalhamento. Posição de um número fracionário na reta numérica. E fração. Fração e o número decimal e sua posição na reta numérica. Vem comigo. Vamos ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula de hoje. Lembrando, hoje nós vamos falar de fração. Na verdade, vamos continuar falando de fração. Mas não te assusta não, porque nós vamos trazer aqui o conteúdo de uma forma bem simples, bem detalhada, que é para que você você compreenda como localizar frações em uma reta numérica. Tá legal? Lembrando, alunos, que tem duas maneiras de localizar frações na reta numérica. E a gente vai ver aqui essas duas maneiras, beleza? Então, vem comigo. Para a gente falar de localização de números na reta numérica, vale a pena a gente lembrar os números inteiros, porque é tendo os números inteiros como referência, que aí então a gente vai conseguir localizar as frações, porque essas frações, na maioria das vezes, elas vão estar em intervalos entre esses números inteiros, tá legal? Por isso, pessoal, a gente trouxe aqui para vocês, lembrar como que se apresenta aqui a reta dos números inteiros, a reta que representa o conjunto dos números inteiros. Lembrando que nós temos os números de 0 até o infinito, e de 0, atenção, de 0 até menos infinito. De 0 até mais infinito, nós chamamos de parte positiva, ou sentido positivo, tá legal? Que a gente representa pelo sinal de mais. E de 0 a menos infinito, nós representamos pelo sinal de menos, e que nós chamamos de sentido negativo da reta, tá, pessoal? E aí, pessoal, algumas frações vão estar na parte positiva, se o sinal da fração for positivo, e outras, claro, vão estar na parte negativa, desde que o sinal que acompanha a fração seja um número negativo, tá legal? Então, vejam só o que nos aguarda aqui na nossa próxima cartela. É quase que uma curiosidade isso, pessoal. Olha só. Agora representamos algumas frações na reta numérica. Olha essa observação. Todo número inteiro é também uma fração. Atenção, pessoal, muito importante você ter essa percepção, tá legal? Porque quando a gente fala, pessoal, quando você ouve falar de fração, normalmente, vocês fazem a associação de uma fração sempre ao que vocês chamam de número quebrado, É aquele número decimal. Não, você dificilmente faz relação de uma fração com um número inteiro. Porém, pessoal, a partir de hoje, a partir deste momento, você vai ter certeza que todo número inteiro também é uma fração. Todo número inteiro pode ser representado como uma fração. E mais, pode ser representado por várias frações equivalentes. Tá bom? Acompanhe então comigo. Vem só. Então, temos aqui os números 3 sobre 3, menos 2 sobre 2 e 8 sobre 4. Esses números, pessoal, aqui estão ditos como forma fracionária, concorda comigo? Nós temos isso aqui, 3 sobre 3. Mas, olha para cá. Se a gente simplificar essa fração por 3, o numerador por 3 e o denominador por 3, você concorda que a gente vai ter 1 sobre 1? Que é a mesma coisa que a gente falar 1?
Então, pessoal, falar 3 sobre 3 é a mesma coisa que falar 1. Então, 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Olha aí o número 1 representado aí na forma de uma fração. Olha aqui o outro exemplo. Nós temos menos 2 sobre 2. Acompanhe comigo. Vejamos então, aqui embaixo. Menos 2 sobre menos 2. Há de você concordar que menos 2 sobre menos... Perdão, sobre 2, tá? Tira esse menos daqui. Menos 2 sobre 2. Há de você concordar que a gente pode simplificar numerador por 2, denominador por 2, e a resposta disso aqui também vai ser 1 sobre 1. O que a gente concluiu aqui? Ó? A gente concluiu que menos 2 sobre 2 é a mesma coisa que falar menos 1 sobre 1, que simplesmente você pode dizer que isso aqui é menos 1. Olha só, o número menos 1 pode ser representado como sendo menos 2 sobre 2. Olha o que eu falei para você no início da nossa conversa aqui, que um número inteiro pode ser representado de várias formas, por várias frações. E que, então, todo número inteiro também é uma fração. Vejamos aqui o outro exemplo. Nós temos 8 sobre 4. Vamos simplificar essa fração. Simplificando 8 sobre 4. Por 4, nós vamos obter 8 dividido por 4, que é 4. E 4 dividido por 4, que é 1. Resumindo, a gente pode falar então que 8 sobre 4 é 4. Beleza? Então, 8 sobre 4 é a mesma coisa que falar 4. Então, nós podemos dizer bem aqui, ó, que o 4 é a mesma coisa que eu falar 8 sobre 4. Beleza? Espero aí que você esteja compreendendo. Além disso, pessoal, além dessas observações que o professor fez aqui, há da gente concordar também o seguinte, ó, que todo número, qualquer número, olha só essa observação, qualquer número, obrigatoriamente, ele tem que ter um denominador. Tipo, o número menos 4, alunos, com certeza ele só existe para a matemática porque ele tem um denominador 1. E falar menos 4 sobre 1 também é uma maneira de representar o menos 4 na forma de uma fração. Então, pensando assim, todo e qualquer número, atenção alunos, todo e qualquer número inteiro também é um número fracionário, beleza? Agora vamos detalhar melhor como é que a gente localiza as frações dentro em uma reta numérica, tá bom? Venham comigo agora. Vejam aqui o nosso primeiro exemplo. Onde fica representada a fração 1 sobre 2? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente vai representar uma fração, olha aqui para o professor, primeira coisa que você tem que fazer é verificar qual o significado dessa fração. A gente aprendeu um pouquinho disso ainda, até mesmo hoje, na aula de hoje, na aula que vocês tiveram da nossa primeira aula da unidade. Bom, pessoal, 1 sobre 2 é a mesma coisa que a gente pensar assim, o inteiro está dividido em duas partes e nós estamos querendo representar uma parte. Se tu fazer a analogia lá com a pizza, né, que a gente gosta de usar para falar de fração, falar de pizza, é como se uma pizza estivesse dividida em duas partes e a pessoa comeu uma parte. Tá legal? Perceba o seguinte, uma pizza está dividida em duas... olha a palavra, uma pizza está dividida em duas partes, a pessoa comeu uma parte. Então, pessoal, nós estamos falando 1 sobre 2, que é a fração 1 sobre 2, nós estamos falando de um número que é menor do que 1, tá legal? Vai ficar esperto com isso. Menor do que 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse número 1 sobre 2, a fração 1 sobre 2, que para a matemática ela é um número, né? Um número como qualquer um outro, 1 sobre 2 ela é um número que está no intervalo entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Porque nós estamos falando de um número menor que 1, maior que 0 e menor que 1, tá legal? Acompanhe o desenvolvimento da nossa resposta. Vejam então, sabendo que 1 sobre 2 é um número maior que 0 e menor do que 1, pessoal, então, obrigatoriamente, esse número vai ter que estar nesse intervalo aqui, ó. Vai ter que estar entre 0 e 1. Mas olha, ele está entre 0 e 1, mas aonde precisamente, professor? Pensa comigo. Pela definição de fração,
o inteiro está dividido em duas partes e nós queremos representar uma. Então, pessoal, o inteiro, eu trouxe para cá para ficar maior, o inteiro, o intervalo entre 0 e 1, que é o inteiro, está dividido em duas partes e nós queremos representar uma parte. Quer dizer, então, que o número 1 sobre 2, a fração 1 sobre 2, está exatamente aqui na metade do intervalo entre 0 e 1. E atenção, pessoal, está na parte do sentido positivo, tá legal? Por quê? Porque a nossa fração ela é positiva. Se for negativa, seria uma outra situação que a gente vai já ver agora quando a fração for negativa. Acompanha comigo. Temos aí, pessoal, a mesma fração em valor literal, né? Nós temos a fração 1 sobre 2. Só que agora, essa fração ela é negativa. O que isso quer dizer? O que muda, então, de ser positivo para negativo? O que muda é que agora a fração 1 sobre 2 vai ficar representada na parte negativa. Tá legal? Se for positiva, como na cartela anterior a gente representou na parte positiva, e como é negativa, então a gente vai representar na parte negativa. Vamos seguir a mesma ideia. A ideia é que é um inteiro, olha só, ela é uma fração que está no intervalo entre 0, só que agora vai estar entre 0 e menos 1, porque é negativo, ela vai estar nesse intervalo, entre 0 e menos 1. E aí, pessoal, só que a gente já sabe o seguinte, né, que ela é uma fração onde o inteiro está dividido em duas partes e queremos representar uma parte. Quer dizer, então, que a fração menos 1 sobre 2 ela é a representação do zero até onde o professor está sinalizando aqui. Aqui, então, está a fração 1 sobre 2. O inteiro, acompanha só, o inteiro está dividido em duas partes e estamos representando uma parte desse inteiro, só que para no sentido negativo. Por isso, ficou aqui, está aqui a nossa fração aqui, menos 1 sobre 2. Vejamos outros exemplos. Onde está localizada a fração 1 sobre 4? Vamos seguir a mesma regra, pessoal. Primeiro, vamos usar a ideia, que a gente já sabe de fração. Qual é o significado desta fração? O significado é que o inteiro está dividido em 4 partes e queremos representar uma parte. Tá legal? Memorizando, o inteiro em 4 e queremos representar uma. O inteiro está dividido em 4 e representar uma. Tem a percepção que nós estamos falando de um número, novamente, que está no intervalo entre 0 e 1, pessoal. Entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Porque ela é positiva. Além disso, por ser 0 e 1, ela é positiva, está aqui no intervalo 0 e 1, 0 e 1, tá legal? E no sentido, no lado que é positivo, tá legal? Só que, olha, esse inteiro está dividido em 4 partes. Tá aqui, ó, o professor trouxe aqui esse intervalo aqui, o intervalo de 0 até o número 1, ó, dividido em 4 partes, tá legal? E queremos representar quantas partes desse intervalo? Queremos representar uma parte. Se queremos, então, representar o nosso número 1 sobre 4 vai estar, ó, uma parte, ele vai estar aqui. Vou colocar na parte de baixo. 1 sobre 4. Beleza? Representamos, então, a fração 1 sobre 4 na reta numérica. Se fosse pensar aqui, ó, o número 1 está aqui, ó, seria bem aqui assim no meio. Opa, não dá para a gente fazer bem no... Bom, vamos aceitar a última ilustração que fica aqui, é mais coerente, mais perfeita para a sua compreensão. Vejamos outro exemplo. Onde fica representada a fração menos 2 sobre 3? Menos 2 sobre 3, pessoal, atenção, qual é o significado desta fração? Eu tenho um inteiro que está dividido em 3 partes e queremos representar 2. Essa fração está no intervalo entre 0 e 1, tá, pessoal? Agora observa o seguinte, ó, por ser negativo, ela vai estar no intervalo aqui, ó, para o lado negativo, tá bom? Nesse intervalo entre 0 e 1. Agora, aonde precisamente ela está? Observa comigo. Temos aqui, ó,
Peguei esse intervalo e ampliamos ele aqui, ó. Como inteiro, o intervalo de 0 a 1 está dividido em 3 partes, dividimos aqui, ó, em uma, 2, 3 partes, tá legal? 1, 2, 3 partes. Sabendo disso, ó, tenho 3, está dividido em 3 e quero representar 2, no sentido negativo. Então, vem aqui, ó, 2, uma parte, 2 partes. Ó. Pronto, chegamos então na fração, na representação da fração menos 2 sobre 3. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, só fica esperto, ó. Tem que ficar esperto porque aqui, ó, nós estamos tratando de uma fração onde o numerador, atenção, onde o numerador é menor do que o denominador. Sempre que acontecer isso, nós estamos tratando de uma fração que vai estar no intervalo entre 0 e 1, e se for negativa, vai estar no intervalo entre 0 e menos 1, que é o nosso caso, tá bom? Vamos continuar. Atenção, pessoal. Onde fica representada a fração 5 sobre 3? Aí, pessoal, agora tu tem que pensar um pouquinho. Ó. Olha só, qual é o significado da fração 5 sobre 3? Qual é o significado? Quer dizer o seguinte, se pensar como pizza, quer dizer que uma pizza foi dividida em 3 e eu comi 5 pedaços? Opa, não faz sentido isso, concorda? Dividir em 3 e comer 5 não dá. Então, a verdade é a seguinte, é que existem pizzas que foram divididas em 3 partes, né, e comi 5 pedaços. Então, quer dizer que nós temos 2 pizzas que foram divididas, cada pizza em 3, e aí sim existe a possibilidade de comer 5 pedaços. Nesse caso, nós já não estamos mais falando de uma fração que vai ser representada no intervalo entre 0 e 1. Nós estamos falando de um número que é maior do que 0, na verdade maior do que 1, tá legal? E aí nesse caso, pessoal, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de número misto. Transformar essa fração em um número misto. Vem comigo que tu vai lembrar. Bom, temos aqui ó, o número 5 sobre 3, que é a fração, possui denominador menor que o numerador, e aí nós precisamos escrevê-la na forma mista. E aí, pessoal, tu tem que lembrar, para escrever na forma mista, pega o numerador, divide pelo denominador, tá legal? E aí, fazendo essa conta, ficou 5 dividido por 3, que dá 1. 1 vezes 3 menos 3, resto 2. Pronto, parou aí, não vai continuar porque nós não precisamos construir um quociente decimal, tá bom? Esse 1, pessoal, que é o quociente, é a parte inteira, tá legal? O 2, que é o resto, a gente posiciona no numerador, e o 3, que é o divisor, vai ser o denominador. O que nós temos, na verdade, aqui? Ó? 5 sobre 3 é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 terços. É isso que está escrito aqui. Ó. 1 inteiro e 2 terços. Então, como 5 sobre 3 é a mesma coisa que a gente falar 1 inteiro e 2 terços, ele está localizado, olha atenção, pessoal, está localizado entre 1 e 2. Eu estou falando de 1 inteiro mais 2 terços. Então, está localizado entre 1 e 2. Dividindo esse intervalo em 3 partes iguais, indicamos, então, o ponto correspondente à segunda parte positiva, porque nós estamos falando de uma fração positiva, né? Então, pessoal, 1 e 2 terços. 1 já temos aqui, ó. 1 inteiro. 2 terços, pessoal, a gente vai marcar aqui, ó. Mais uma parte, mais outra parte, ó. Então, nós temos 1 inteiro, atenção, 1 inteiro e 2 terços. A gente vem e marca aqui, ó. Fica entre 1 e 2, a fração 5 sobre 3, beleza? Mas sempre que o numerador for maior que o denominador, a gente tem que escrever a fração na sua forma mista. Senão, a gente não vai conseguir representar. Outro exemplo, onde fica representada a fração? Menos 11 sobre 5. Atenção, pessoal. Novamente, ó, nós estamos diante de uma fração onde o numerador, atenção, onde o numerador é maior que o denominador. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que essa fração ela é maior do que 0, maior do que 1. Ela não está mais no intervalo entre 0 e 1, tá bom? E como localizar, então,
Aí, meus queridos alunos, precisa transformar essa fração em um número misto, tá legal? E aí, a gente vai ter que relembrar aí as suas aulinhas aí, né? De anos anteriores, de transformar a fração em número misto. Enfim, como transforma? Vem comigo aqui rapidinho. Pega o número 11, ó, divide por 5. 11 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10. 11 menos 10 é 1. A gente para aqui porque nós não vamos construir essa divisão com números decimais. Então, o que a gente sabe até aqui? Ó, que o nosso número misto, ele tem ó, o quociente, ó, é a parte inteira, ó, 2. E o resto a gente coloca no numerador e o 5 no denominador. É a mesma regra da divisão. Repete o quociente e 1 sobre 5. 1 dividido por 5. Então, nós temos aqui ó, que 11 sobre 5 é a mesma coisa que 2, 1/5. Ah, lembrando que nós estamos tratando com o número negativo, então vou colocar aqui o sinal de menos. Tá legal? Que esse número vai estar posicionado para a esquerda, né? Vai estar na parte negativa. Então, tem um detalhamento aí, ó. Menos 11 sobre 5 possui denominador, como o professor já falou, denominador menor que numerador, e podemos escrevê-lo na forma mista, tá aqui ela, como já calculamos na cartela anterior. Sendo assim, ó, podemos verificar que a fração, atenção, menos 11 sobre 5 está localizada no intervalo entre menos 2 e 3. Por que entre menos 2 e 3? Presta atenção aqui, pessoal. Essa fração quer dizer ó, 2 inteiro e 1/5. Isso quer dizer esse número misto, 2 inteiro e 1/5. Se eu estou falando de um número que é 2 inteiro mais 1/5, então com certeza esse número vai estar entre 2 e 3. Por ser negativo, então a gente fala que está entre menos 2 e menos 3. Então temos aqui a nossa reta para a gente representar aqui a fração, vamos voltar aqui rapidinho, a fração menos 11 sobre 5, que é a mesma coisa que menos 2 e 1/5. Menos 2 e 1/5. Esta é a fração, é o número misto que nós precisamos representar. Já sabemos que vai estar entre o número 2, menos 2, vai estar entre o número menos 2 e menos 3. Atenção comigo. O 2 está aqui, ó. Olha só. Se eu fosse pensar que vem do 0 até aqui, isso aqui representa 2, tá, pessoal? Falta a gente representar a 1/5. 1/5, pessoal, é a gente pegar esse intervalo, ó, e dividir ele em 5 partes iguais. O professor já dividiu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, tá legal? E a gente vai marcar até onde? Até 1/5, que é uma parte, tá bom? Então vem do 0 até aqui, que é menos 2 e 1/5. Então, nessa posição, vai estar aqui o número 2, 1/5, que é a mesma coisa, né? Que a gente falar 11, vou voltar aqui rapidinho, menos 11 sobre 5. Menos 11 sobre 5. Isso aqui é a mesma coisa. Posso falar assim? Posso, mas também posso falar assim. Então, o número menos 11 sobre 5 está justamente, você vai fazer uma bolinha aqui da localização dele, tá bom? Menos 2 e 1/5. Continuando então a nossa aula. Podemos, pessoal, também representar frações. Olha só, pessoal. Podemos representar frações como números, utilizando o recurso de números decimais, pessoal. Lembra que eu comecei no início da aula falando que tinha duas maneiras de representar a fração? Uma delas, não sei se mais fácil ou mais difícil, mas uma delas é a gente utilizar a própria fração. E aí a gente analisa a fração, como a gente fez, e vai lá na reta e posiciona. Mas aí tem que ter essa percepção de que a fração como parte do inteiro, né? E aí vai lá, divide a reta e consegue localizar. Mas podemos também transformar as frações em números decimais. E aí, quando a gente transforma, a gente também consegue localizar os números. Vem comigo, então. Como que a gente faz, então, para localizar as frações, né? E já na sua forma decimal. Então, pessoal, para apresentar frações na reta numérica, devemos transformar as frações em um número decimal. O número decimal, pessoal, é dividir as frações, tá? Para a gente poder chegar aí nesse número decimal. Vejam então,
Temos aí o número 7 sobre 2. Atenção, a gente não vai pensar agora como fração, tá bom? A gente vai pensar como número decimal. O que fazer então para localizar esse número? Primeira coisa, ó, bem tranquilão, ó. Pega o 7, divide por 2, tá bom? 7 dividido por 2, nós temos 3. 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6 é 1. Atenção, agora a gente vai continuar a divisão porque a gente quer escrever o número decimal, tá legal? Atenção, coloco um 0 e começamos aqui um quociente decimal. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Pronto. Feito isso, pessoal, é o seguinte, o 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3,5. Atenção, por se tratar de um número positivo, esse número vai estar localizado, ó, na parte positiva da nossa reta numérica, tá legal? E precisamente aonde? Após o 3, olha só, depois do 3 e antes do 4, porque nós estamos falando de 3,5. Vejam aqui então. 3, ó. Quantos tracinhos? 3,1, 1. Atenção, só um minuto, pessoal. 3,1, vai contar os tracinhos. 3,1, 2, 3. (3,1, 2, 3, 4 e 5. Esse número vai estar bem na metade aí, entre o 3 e o 4. Aproximadamente aqui onde o professor está sinalizando para você. Esse número, então, ele será, então, aqui o número 3,5. Que é a mesma coisa que falar o número, que é a mesma coisa que falar 7 sobre 2, tá bom? Só que a gente transforma para decimal e facilita aí a gente localizar na reta numérica, tá bom? Lembrando que depois do 3 vem o 3,1, depois 3,2, 3,3, 3,4 e o 3,5. Podemos também localizar o número 2 sobre 5, pessoal, na reta numérica. Como que a gente faz isso? Divide, pessoal. Pega o 2, ó, divide por 5. 2 dividido por 5, opa, não dá. Completa com 0 e coloca um 0 no quociente. Agora dá 4, 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, 20 menos 20 dá 0. 2,5 é a mesma coisa que falar 0,4. Perceba o seguinte, pessoal, aqui está a reta numérica, tá, pessoal? 0. Do 0 até 1, tu vai contar 0,1, 2, 3, 4. Então aqui, nessa posição, você vai marcar aí o número 0,4. Que é a mesma coisa que 2 sobre 5, ou simplesmente 0,4. Beleza, pessoal? Continuando, tem mais um exemplo. Localizar o número menos 3 sobre 2. Pessoal, localizar o número menos 3 sobre 2 usando a ideia de divisão, né, de transformá-lo para decimal. Primeiro passo, divide o 3 por 2. 3 dividido por 2, nós vamos obter 1 no quociente. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 é 1. A gente continua a divisão, ó, completa, acrescenta um 0 e começa aqui um quociente decimal. E agora nós temos 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 10 é 0. Quer dizer que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. Como nós estamos trabalhando com o número negativo, então temos aqui menos 1,5. Atenção, pessoal, por ser negativo, pessoal, ó, esse número vai estar na parte dos números negativos, vai estar para cá, ó, tá bom? E a gente vai contar, ó, menos, ó, bem aqui é o menos 1, aqui, ó, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4 e aqui vai estar o número menos 1,5.
que é a mesma coisa que falar menos 3 sobre 2, ou se você preferir, né, você fala menos 1,5. Beleza? Na parte negativa, por ser negativo, tá bom? Tem mais um exemplo ainda, na letra D. Temos mais um exemplo que é menos 1 sobre 4. Atenção, pessoal. De novo, número negativo. Com certeza esse número deve estar na parte negativa da reta, tá bom? E a gente vai dividir, ó. Menos 1. Perdão, dividir primeiro 1 sobre 4, tá bom? 1 dividido para 4, completa com 0, porque não dá dividir 1 para 4. Acrescenta um 0 no quociente. Acrescenta uma vírgula. 10 dividido para 4 é 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 é 2. Por ter um quociente decimal, a gente pode completar aqui com 0, acrescentar um 0. E 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. E a gente fecha 20 menos 20 é 0. Quer dizer o seguinte, que 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. Mas nós estamos falando de um número negativo, então menos 0,25. E aí, pessoal, menos 0,25, pessoal, vai ficar no intervalo entre menos 3, entre menos 0,3 e menos 0,2, tá bom? E aí a gente vai contar, o 0,2, temos 0, menos 0,21, 22, 23, 24 e menos 0,25. Então aqui nós temos a fração menos 1 sobre 4. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí como localizar aí os números na reta numérica, as frações na reta numérica, tá bom? E é isso, essa foi a nossa aula de hoje e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!